Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Quarta-feira, 22 de junho de 2022. Sejam muito bem-vindos. E hoje tem a missa do Padre Pio, aqui na paróquia de Nossa Senhora do Rocio. Então já vai deixando aí suas intenções para a missa que acontece logo mais à noite. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Amém. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos chegando às recomendações finais do Sermão da Montanha. Comparando o Evangelho de Mateus com o de Marcos, a gente percebe logo uma grande diferença na forma como os dois apresentam o ensinamento de Jesus. Mateus insiste mais no conteúdo do ensinamento e o organiza em 5 grandes discursos, dos quais o primeiro é o discurso da montanha, que vai do Mateus 5 a 7. Marcos, porém, mais de 15 vezes diz que Jesus ensinou, mas raramente diz o que ensinou. Apesar dessas diferenças, os dois concordam em um ponto: Jesus ensinou muita coisa. Cuidado com os falsos profetas. No tempo de Jesus havia profetas de todo tipo. Pessoas que anunciavam mensagens apocalípticas para envolver os outros nos vários movimentos daquela época, como os essênios, os fariseus, alguns fanáticos e outros também. Quando Mateus escreve, já havia profetas que anunciavam mensagens diferentes daquela proclamada pelas comunidades. As cartas de Paulo mencionam esses movimentos e tendências. 1 Coríntios 12, Gálatas 1, 2, 6. Não deve ter sido fácil para as comunidades discernir os espíritos. Daí a importância das palavras de Jesus sobre os falsos profetas. A advertência é muito forte. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós, disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A própria imagem é usada quando Jesus envia seus discípulos em missão. Eu vos envio como cordeiros entre lobos, Mateus 10. A oposição entre o lobo voraz e o cordeiro manso é irreconciliável, a menos que o lobo se converta e perca sua agressão, como sugerido pelo profeta Isaías, lá no capítulo 11, capítulo 65. O que importa aqui em nosso texto é o dom do discernimento. Não é fácil discernir os espíritos. Às vezes acontece que interesses pessoais ou de grupos levem as pessoas a proclamar falsos os profetas que anunciam a verdade inconveniente. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Ele foi eliminado e morto, considerado um falso profeta pelas autoridades religiosas da época. De vez em quando, a mesma coisa aconteceu e continua a acontecer aqui, na nossa igreja, no meio de nós.
São Tomás More nasceu em Londres no ano de 1478. Seus pais eram cristãos e educaram os filhos no seguimento de Cristo. Aos 13 anos de idade, ele foi para a Universidade de Oxford. Aos 22 anos, já era doutor em Direito e um brilhante professor. Sua diversão era escrever e ler bons livros. Além de intelectual brilhante, tinha uma personalidade muito simpática e tinha um excelente bom humor. Casou-se, teve 4 filhos, foi um excelente esposo e pai carinhoso e presente. Thomas nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor entender suas reais necessidades. Sua esposa e filhos o amavam e o admiravam pelo caráter e pelo bom humor que era constante em qualquer situação. A sua contribuição para a literatura universal foi importante e relevante. Escreveu obras famosas como Utopia e Oração para o Bom Humor. Aconteceu que o rei Henrique VIII tentou desfazer seu legítimo matrimônio com a rainha Catarina de Aragão para se unir em novo enlace com a cortesã Ana Bolena, contrariando todas as leis da igreja. Para isso usou o parlamento inglês e passou a proclamar o rei e seus sucessores como chefes temporais da igreja da Inglaterra, criando então a igreja anglicana. Thomas More foi contra a decisão do rei. A seguir, o rei mandou prender e matar Thomas More, que foi decapitado em 1535, mantendo firme a sua fé católica. Se eu me distraio, a Eucaristia me ajuda a recolher-me. Se me oferecem oportunidades para ofender a Deus, me apego cada dia mais à Eucaristia e fujo do erro. Se necessito de uma luz especial e prudência para desempenhar minhas pesadas obrigações, me achego ao Senhor e busco seu conselho e iluminação. Que oração linda de São Tomás More. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma excelente quarta-feira para você. Até amanhã.